Estamos no ar 2023 e ele não nos deixou. Rico Penteado, você já vê, inclusive, ele é com visual novo, um óculos aí, bacana, com os seus inconfundíveis capacetes atrás ali dele, com aquele pistão ali também, enfim. O cenário pode ter mudado um pouquinho, mas o conhecimento continua o mesmo, confiável, o cara que mais sabe sobre um carro de Fórmula 1 do Brasil, e isso eu não falo por puxa-saquismo, não. Ao meu lado também você vê Guilherme Longo, que estará comigo mais nessa missão aqui, nessa jornada muito legal. No primeiro, podemos dizer, no primeiro telemetria de férias, que a Fórmula 1 ainda está de férias, em breve teremos pré-temporada, apresentação dos carros, blá, 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 mas você sabe que Rico Penteado continuará conosco, e esse é o primeiro de uma série de programas que a gente vai ter nos próximos dias, com muitos detalhes, com muita coisa bacana, né? Conhecimento é coisa que a gente vai ter bastante aqui. O Guilherme, obrigado mais uma vez. A gente vai falar com o Rico daqui a pouquinho e eu vou emendar para o Rico Penteado mais uma vez. Muito obrigado, Rico. Eu quero que você fale para a gente, dentro daquilo que você já pesquisou, já conversou, né? Temos aí uma questão de motor da Fórmula 1 até 2026, tivemos um carro novo em 2022. Rico, obrigado mais uma vez. Me responda uma coisa: o que a gente deve ter de novo no carro de 2023 da Fórmula 1, se a gente for comparar com a temporada anterior? Mais uma vez, seja bem-vindo. Salve, Eric, salve Gui, salve galera. Faz um tempasso que a gente não se vê aqui. Eu tava até treinando no carro para ver se eu ainda sei falar português, se eu ainda consigo articular uns termos técnicos. Mas eu anotei aqui, ó, eu dei uma fuçada aqui nas minhas fontes para ver o que realmente vai mudar. E tem muita coisa que muda. É óbvio, as modificações não vão ser tão radicais quanto foram de 2021 para 2022. Mas mesmo assim, tem algumas coisinhas que a gente tem que ficar ligado. E eu anotei aqui, só que eu não anotei por ordem de importância não, tá? É só para eu lembrar o que vai ter e vou cortando aqui. Coisas que saem da minha área, que não é da parte técnica, mas que é super importante para a Fórmula 1, é o cost cap. E daí a gente sabe que tem um plano aí, tinha um plano para baixar até 2023, agora está chegando praticamente na última versão, com um pouquinho mais de 137 milhões de euros por equipe. Baixou uns 5 milhões em relação ao ano passado. Então, isso é uma coisa que pode, sim, impactar positivamente as equipes pequenas, porque praticamente estavam ali, nem estavam gastando tanto, e as equipes gigantes vão ter que baixar muito em relação ao que era o gasto há uns 5 anos atrás. E isso vai fazer pouca diferença, mais diferença mesmo assim. É, Coisas que são mais visíveis no carro, o retrovisor vai ser maior. A FIA ficou com medo dos acidentes que aconteceram em P1, em qualificação de piloto, meio que terminou a volta dele, tá tranquilo ali, começa a falar no rádio com o engenheiro e não vê que tem piloto fazendo volta rápida atrás. Então, o espelho que era de 60 milímetros de largura por 20 de altura vai ficar 150 de largura e 50 de Uau! altura, vai ser mais do que o dobro do tamanho. Então, isso vai ser é, bem visível, vai ser alguma coisa que a gente vai ver que vai mudar bastante a aparência do carro. É, Outra coisa que a gente não vê muito, mas que o acidente, eu acho que todo mundo ficou sabendo ano passado em Silverstone, com a Alfa Romeo, é o roll hoop, que é o Santo Antônio, que fica atrás da cabeça do piloto ali. A Alfa Romeo tinha dois tipos que eram autorizados, e a Alfa Romeo usava um tipo que chamava Blade, que não era um tubo soldado, era meio que uma lâmina, assim, um perfil mais, que chama Blade até, né? E daí proibiram esse tipo de perfil, e além disso reforçaram um pouco mais, para não ter o risco de, mais uma vez, quebrar e o piloto bater com a cabeça no chão se o Santo Antônio falhar. Em termos de aerodinâmica, eles clarificaram as regras dos ailerons, das asas dianteiras e traseiras. Então teve a galera se lembra, não sei se foi Spa ou em Budapeste, que a Aston Martin trouxe uma asa traseira com um apêndice meio esquisito ali, tentando fazer igual os end plates do ano passado, do ano retrasado.
e isso aí baniu para essa temporada. A asa dianteira que a Mercedes tinha trazido e acabou usando junto com a Alfa Romeo no final da temporada, com os apêndices ali no meio e uns furinhos na lateral. Isso aí, clarificaram a regra também, desaparece, no intuito de simplificar um pouco mais o carro, não tipo, baixar o custo e deixar as equipes pequenas que têm menos potencial não ficar muito descolada, né? Ficar ali na briga ainda, então mais para juntar a performance da galera. Em termos de aerodinâmica, outra coisa que muda muito mais e que vai no capítulo do porpoising, ano passado com aquelas reclamações violentas da Mercedes em Baku, quando o carro deles estava quicando demais, eles não conseguiram acertar o carro, daí falaram, isso aí tem que botar uma regra para impedir isso, não sei o que, é muito perigoso para os pilotos. Acabou que a FIA sobrereagiu e botou umas regras já no passado e vão colocar para esse ano algumas regras que pode acabar mudando a ordem das equipes, ou pelo menos afetando a supremacia de algumas que não tinham esse problema no passado. Ou seja, é, eles, o carro, o assoalho, vai ter que ser 15 milímetros mais alto do que o ano passado. Então, aquela parte da saia que a gente via bem assim na lateral do carro, que era bem pertinho do chão, vai subir de 15 milímetros a altura dela. E a parte que a gente não via, que é invisível, que são os canais que eles fazem downforce, na parte assim, de baixo do assoalho até o difusor, vão ser também, vai ter altura de mais 10 milímetros em relação ao passado. Ou seja, o carro vai perder downforce provocado pelo assoalho. Então, estão estimando aí uma perda de no mínimo 2 décimos, dependendo do circuito, mas indo até 5 décimos, dependendo de pista que precisa de muito downforce. Então vai ser uma modificação bem importante. Outra coisa no assoalho, ano passado, quando você aplicava os pesos, tem umas posições ali, a FIA faz 4 checks no assoalho, e daí tem um deles que você coloca ali 250 newtons, dá tipo uns 25 quilos de peso, e ele não podia, ano passado, se desviar de mais de 8 milímetros com esse peso todo. Agora em 2023 baixaram isso para 5 milímetros, ou seja, vai ficar muito mais rígido, mais alto, não vai ter mais aquele efeito de ventosa, sabe? Aqueles carros que, tipo a Ferrari e a Red Bull, que conseguiam realmente fazer um efeito de ventosa e colar o assoalho no chão. Esse ano não vai ter isso. Então, equipes como a Mercedes, que estavam reclamando, talvez levem uma vantagem, ou pelo menos a Red Bull e a Ferrari vão perder um pouco da vantagem que tinham ano passado em relação a isso. Que mais? Em termos de carro, tem o peso do carro, vai mudar um pouquinho. Vocês lembram que ano passado era 795 quilos o peso mínimo no começo do ano, mas com todas aquelas regras de segurança que adoptaram com esse carro novo e tal, só a Alfa Romeo estava bem perto desse peso. Então eles colocaram 798 no final das contas, mudaram o peso mínimo para 798. Só que agora com as equipes meio que já entenderam, no final da temporada já estava todo mundo no 798, já podia baixar mais, então esse ano eles autorizam a baixar de novo para 796, então o carro vai ficar 2 quilinhos mais leve que o ano passado. Sabendo que o carro pesa quase 800 quilos, a galera fala, pô, 2 quilos não muda nada, né? Mas muda sim, muda menos do que quando o carro de Fórmula 1, quando eu comecei, que estava lá por volta de 609 quilos, que, que era muito mais rápido, mas muda mesmo assim. Eu acho que hoje esse valor ainda é uma boa referência. Uma pista como Barcelona, 10 quilos a mais no carro, ou a menos, como você quiser fazer esse cálculo, dá por volta de 3 décimos e meio, sabe? 4 décimos, assim, exagerando, daria 4 décimos. Então, 1 quilo são 40 milissegundos, sabe? Então, 2 quilos é um pouco menos de 1 décimo, digamos assim, meio décimo. Ou seja, 2 quilos pode fazer uma posição na qualificação, com certeza, sabe? Então, realmente é uma coisa que é importante. O que mais? A Pirelli vai trazer um composto novo. Eles fizeram os testes ano passado, então eles inventaram um composto que fica entre o C1 e o C2 do ano passado. Então eles rebaixaram o C1 para C0 e colocaram esse novo composto na posição do C1 aí,
para ter mais uma janela de tiro mais certinho. Eu acho que é mais para marketing do que para outra coisa, mas, mas fazer o que, né? Acontece. E falando de pneus ainda, tem outra modificação também para 2 corridas nessa temporada. Em vez de cada piloto ter 13 sets de pneu, eles vão ter 11 sets de pneu. Ou seja, vai complicar um pouco mais a alocação. E além disso, não tem mais aquele monte de pneu soft e poucos hard e alguns mediums. Eles equilibraram mais a conta, ou seja, a qualificação, a Q1 vai ter que ser hard, não tem escolha. Todos os pilotos vão fazer Q1 com hard, Q2 com medium e Q3 com soft. Então vai ser, não sei se muda alguma coisa no show, mas pelo menos vai ter ali um pouco mais de uma diferençazinha. A Pirelli fala que estão fazendo isso para sustainability, como é que fala? Para Sustentabilidade. sustentabilidade dos pneus, porque senão eles ficavam levando o pneu para tudo quanto era canto, ninguém usava. Então, meio que para forçar a galera a usar os pneus, baixa o número e equilibra um pouco mais. Falando de pneu ainda, os covers, a gente tem os blankets, né, na verdade, que são aquelas coberturas que a gente coloca no pneu. A gente lembra que antigamente a gente podia esquentar como queria, então a gente botava 100 graus no pneu nas rodas dianteiras e mais ou menos uns 80 na roda traseira. Eles baixaram para 70 na frente e atrás e estavam pensando em tirar, só que decidiram que é muito cedo, não tem como fazer uma qualificação ou um show decente tirando blankets, então vão deixar ainda nos 70 graus. Esse ano vão ter 6 corridas sprint, em vez de 3 no ano passado, então isso eu acho que é bacana. Eu acho que isso traz uns desafios a mais para as equipes no paddock, eu acho que então isso é bacana e vamos ver o que acontece. Eu acho que botaram Spa na briga, né? Não sei se é Spa, Baku. Eu tô com a lista aqui. Interlagos, Estados Unidos, Circuito Áustria, das Américas, Catar, Áustria, Bélgica e Baku. Pô, Spa com sprint vai ser legal, cara. Eu quero ver essa. Depois falando de sprint, também estão mudando para fazer um teste. Vocês, não sei se todo mundo sabe dessa regra, mas tem uma regra que é meio, eu acho que é chata até, que quando você tem um safety car, por exemplo, e a corrida vai recomeçar, você não pode usar o DRS durante 3 voltas, sabe? Então é um saco porque teve aquela largada ali, o cara tá atrás e não pode passar durante 3 voltas, sabe? Quando acontece isso no começo da corrida, beleza. Mas quando acontece isso na penúltima volta, que você fala, cara, se tivesse o DRS ele ganhava essa corrida, fica mais, fica chata essa regra, né? Então eles vão passar para uma volta nas sprint race. Não sei por que só na sprint, mas é para começar. Acho que é só para dar um gostinho para ver como é que fica. Vamos fazer isso. Aquele teste para ver se dá certo. Depois tem só mais umas coisinhas que eu anotei, mas que nem são tão importantes, que é a temperatura do combustível. Tem uma regra que a gente não pode estar com o combustível menos ou mais frio do que 10 graus abaixo da temperatura do ar. Isso aí era muito relevante na época que a gente tinha motor atmosférico, que você usava o combustível para refrigerar a massa de ar que entrava no motor e aumentar rendimento, aumentar a potência. Agora com o turbo nem é tão importante essa história. É mais para não cavitar no final da corrida, que nem aconteceu ano passado com as Red Bull, sabe? Quando você tem o tanque muito quente, porque a gasolina está quente demais, você acaba tendo problema de cavitação nas bombas. Então eles mudaram um pouquinho a regra, até em relação a essa pressão do tanque, para poder justamente não ter problema de confiabilidade e não ser muito quebra-cabeça, que às vezes a gente ficava perdendo tempo discutindo com eles por pouca coisa. O que mais? Eu acho que é isso. Tem as regras também de penalidade, eles estão discutindo não, já discutiram, clarificaram aquela bagunça que foi Monza, então eles botaram uma notinha ali explicando realmente como é que funciona quando tem penalidade de até 15 posições, quando você está no back of the grid, para saber como é que você constrói o grid certinho. Mas é isso, galera. Eu acho que eu falei das coisas mais importantes aí. Maravilha, Rico. Deu um resumão bom aí para todo mundo. E agora sim, Rico,
ponderando tudo isso que você falou e mais algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? Mercedes diz que vem com uma filosofia diferente de carro, Red Bull tem a limitação do túnel de vento por causa da questão do teto orçamentário, né? Ter estourado o teto de 2021. Tanto na frente quanto no pelotão do meio, no fundo, você acha que as condições e as mudanças no regulamento que a gente vai ter são suficientes para ter uma mudança na distribuição de forças? Alguém pode ameaçar a Red Bull? A gente pode ver alguém despontando no pelotão do meio? O que você acha? Vai ser uma repetição de 2022 ou pode ter alguma surpresa aí esse ano? Então, Gui, eu não acredito que tenha revoluções, sabe? Eu acho que com certeza, tem equipes que estão sendo reestruturadas, tem piloto importante que mudou de equipe, como o Fernando, que foi para Aston, o Piastri que está chegando na McLaren, tem várias coisinhas que podem acabar influenciando, sim, o resultado esportivo, mas na parte técnica, da tema de regulamentação, eu acho que o assoalho, a altura do carro, essa história de porpoising, sim, vai impactar um pouco mais. Eu acho que, mas ao mesmo tempo é um problema que, como eu falei agora há pouco, a FIA sobrereagiu, sabe? Eu acho que se eles não tivessem inventado nada disso, todas as equipes, inclusive a Mercedes, teria solucionado o problema, que não é só aerodinâmico, é também mecânico, sabe? É também molas e barra de torção e suspensão. Então, com certeza, a gente sabe que a Fórmula 1 também é muito político. Teve uma jogada ali da Mercedes para meio que, não vou dizer que eles forçaram a ter o porpoising para tentar mudar a regra e tentar reduzir um pouco a vantagem da Red Bull e da Ferrari, mas com certeza a galera que está lá trabalhando, que seja na Mercedes ou qualquer equipe de Fórmula 1, eles têm a solução para esse tipo de coisa. E tudo isso para dizer que, mesmo se o carro ficou mais alto, mesmo se o assoalho vai ficar mais rígido, que vai equilibrar um pouquinho mais, eu acho que as mudanças mais radicais a gente viu ano passado. Eu acho que não vai ter nenhuma equipe inventando, acredito que não vai ter nenhuma equipe inventando uma solução muito fora do quadradinho, seria muito arriscado, sabe? Então acho que vai, como eu falei, impactar, mas não acredito que seja radical. E depois tem com certeza equipes que começaram mal ano passado. A gente sabe que hoje um carro de Fórmula 1 é muito complexo, você não consegue mudar no meio da temporada. A gente viu que a Mercedes teve uma evolução contínua, mas que não tem como você refazer um carro durante a temporada, até pelo cost cap, até por várias limitações. As peças são tão complexas. Eu estou trabalhando bastante na parte de motores e eu estou vendo o tanto que é complicado, ainda mais o motor de Fórmula 1 agora do que era em 2014, que tudo leva muito tempo, sabe? Então não tem como tirar do chapéu uma mudança durante a temporada. Porém, a gente já ouviu falar aí que a Ferrari está trazendo 1 segundo a menos, né, no carro, que no simulador está dando aí, você botaram bastante cavalo, tá andando muito rápido o carro. Tem que tomar cuidado com isso também, sabe? Eu lembro muito bem que às vezes cada departamento anuncia, arredonda o número para cima, né, dizendo, a gente ganhou tanto, e daí o chefe do projeto fica todo empolgado, só que quando você adiciona tudo, não dá realmente o que ele esperava. Então, mas é positivo. Mesmo se não seja 1 segundo, se eles conseguirem fazer o carro andar ainda mais rápido do que estava já o ano passado em relação à Red Bull, está prometendo uma briga boa aí. Perfeito, olha só. Muito legal o papo, mas essa primeira edição da volta do Telemetria de férias em 2023 vai ficando por aqui. Nós vamos continuar com o Rico Penteado. Nos próximos dias você vai ter mais detalhes. Vamos falar de Ferrari, que eu acho que é um assunto palpitante, e outros detalhes. Vai ter uma parte mais técnica aqui, que aqueles fãs de que querem saber mais sobre as questões de engenharia vai curtir também. Então, fique ligado, você que está acompanhando a gente, acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, estamos praticamente em todas elas, nas principais, pelo menos. Também se inscreva no nosso canal, ative as notificações para justamente não perder tempo na hora de ouvir Mestre Rico Penteado. Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos nos próximos dias. Fique ligado. Tchau, tchau.